Alô, prezados alunos e alunas do Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier, na parte de iniciação musical, né? Meu nome é Nilson Padilha, né? Sou professor de música do Conservatório, né? Portanto, nós vamos entrar justamente nessa área que chama musicalização, né? É, por falar em música, né, a primeira coisa que a gente pensa é como é que como é que forma a música? Qual o princípio da música? O princípio, é lógico, é o som, não é isso mesmo? O som, ele é primordial para ele ser construído, para ele ser feito, né? Tem três coisas básicas. Primeiro é a vibração dos corpos, a vibração de qualquer coisa. Então, por exemplo, ó, eu estou batendo aqui na madeira. Então, essa madeira, o que ela faz? Ela vibra, né? Ela tem uma vibração, né? Outra coisa, como é que esse som chega no meu ouvido? Não é? Através do ar, né? Da atmosfera, do ar, né? Sem ar, não há som. Existe som na Lua? Não. A Lua não tem oxigênio, não tem ar, né? Outra importante é o quê? Nossos ouvidos, né? Nós temos a orelha aqui, o ouvido externo, o pavilhão, que é um canudinho que leva até lá dentro, e os outros órgãos do ouvido que nos leva o som, a vibração do som para o nosso cérebro. Então a gente ouve, graças a Deus, não é isso? Esses são os aspectos básicos. A música se baseia, o princípio básico é o som, não é isso? Bom, agora esse som, ele é feito, ele tem propriedades, ou seja, ele é construído por diversos elementos. Quer ver, por exemplo, a casa. Uma casa é feita de quê? Né? A casa é feita, tem a porta da casa para você entrar e sair da casa. Tem as janelas, não é isso? Tem o piso, o chão para você pisar e ter espaço, né, para caminhar, para dormir, para sentar, etc. E você tem os móveis da casa, né? Você tem o telhado para se proteger, etc. Então a casa ela é construída por diversos elementos, senão não existe casa, né? Então o som ele tem propriedades que a gente chama. A primeira propriedade que a gente pode dizer é altura. Altura. Mas prestem atenção no seguinte: a gente pensa que a altura, vamos supor assim, quem é São Joanense conhece. Eu vou entrar no edifício São João e vou até lá no 12º andar lá no edifício São João. Nossa, que altura, não é isso? Mas em música, a altura significa grave, médio e agudo. Altura é isso, amiguinhos e amiguinhas, né? E pais dos alunos. A altura significa grave, médio e agudo. Não é alto como abaixa essa televisão está muito alta. Não, para nós música tem isso. Então eu vou fazer assim um som e a gente vai imaginar como é que esse som, por exemplo, é um som grave, né? E som médio é aquele som normal que a gente conversa normalmente. E o som agudo, e o passarinho? Os passarinhos. Qual é a altura dos passarinhos? Como é o espaço dos passarinhos? É assim. Esse é um som agudo, né? No instrumento, vou pegar um instrumento aqui, ó. Ele tende para o grave. Na flauta doce não é tão grave, mas, né? Aí o som médio, né? É o som que a gente pode cantar, por exemplo, né?
E o som agudo é um bom, é aqui, esse, ó, né? É um som muito agudo, assim. A gente até fica assim, ai, meu Deus do céu, né? É um som agudo, tá certo? Essa é uma propriedade do som, né? Outra propriedade muito simples, né? Que aqui tem até na apostila, é da duração, né? A gente tem uma duração. Então, eu vou fazer assim, ó. Tom. E eu vou fazer tom. Qual é que durou mais o som? O primeiro, lógico, né? E a música tem isso. A música tem notinhas que duram menos e notinhas musicais que duram mais, né? Assim, existem pausas musicais também, né? Que duram mais e menos. Então, vamos pensar nas notinhas, né? Então, por exemplo, sol. E a segunda? Sol. O primeiro sol durou mais que o segundo sol. Então, a gente vai pensar numa palavra chamada ritmo. O ritmo é um conjunto de durações musicais, né? Mais tarde a gente vai aprimorar isso, né? Entrar nesse mundo rítmico, né? Que a gente chama, tem a ver com duração do som, né? Tem as notinhas musicais que duram menos e as notinhas musicais que duram mais, e etc., formando aquelas melodias maravilhosas e lindas. É uma das outras das propriedades da música, né? Outra propriedade chama-se timbre, viu? Pode ser uma palavra difícil, mas é muito fácil de entender, amiguinhos e amiguinhas, né? O timbre é a característica do som. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, né? Todo mundo sabe que eu estou batendo na madeira, não é? Quando a sua mamãe te chama, você não sabe que é sua mãe? Nossa, mamãe está me chamando. Ai, papai está me chamando, não é? Isso é uma característica do som. Quando você ouve, por exemplo, um piano, olha que bonitinho um piano tocando, não é mesmo? Olha um violino tocando. Isso são timbres, são tipos de sons que a gente ouve, né? É muito fácil de entender. Aí chama timbre, Timbre. Essa palavra chama timbre. É uma característica do som, né? De cada som musical, né? Existe todo tipo de som, né? E a gente precisa disso, né? Para a gente perceber o mundo sonoro, né? Outro tipo também que, olha, gente, aí que chama-se intensidade. Aí sim, essa palavra assim, quando eu falo, amiguinhos e amiguinhas, o som, esse som está muito intenso. Em música, viu, gente? Musicalmente falando. Então, o som intenso. Então, quando eu falo assim, quando vocês ouvem um relâmpago, por exemplo, né? O relâmpago ele fala assim, pam, não é? Ou é um som muito intenso, de intensidade mesmo. A gente fala assim, que som alto, mas em música a gente fala assim, ó, que som intenso. Olha a intensidade do som de um trovão, né? Quando chove, né? Aí vem aquele trovão. Aí você fica até com medo, não vai? Não fica? Muitas crianças vão para a cama do papai e da mamãe porque ficam com medo. É muito forte. Outro som, assim, que é o contrário, suave. Por exemplo, um gatinho. Miau, miau, miau. É um som bem suave, né? A gente, então, entende que esse som chama piano. Piano quer dizer, em música, piano quer dizer suave. Uma palavra em italiano, né? O italiano fala assim, piano, quer dizer, suave, né? E o italiano também fala assim, forte. Forte é aquele, né? Quando você bate um tambor também, né? Aí tem aquela força,
espetacular do tambor, né? Tom, tom. É um som muito intenso, ok? Existe o som médio também, é aquele normal que você escuta, né? As pessoas conversando, né? E normalmente aquele que não agride o ouvido, né? E assim por diante. Não é fácil, gente, entender as qualidades, chama propriedades do som. Aí você então, agora, em termos de música, né? A gente vai entender mais tarde essa palavra musicalização, o significa musicalizar. Musicalizar significa, não é só tocar o instrumento que vocês estão tocando, não, ou vão tocar futuramente, né? É também saber cantar, né? Com muita afinação. O que é afinação? É tocar as notinhas muito bem afinadinhas nos seus lugarzinhos certos, as notinhas musicais, né? Tem as notinhas que estão nas linhas da partitura e as outras notinhas que estão nos espaços. Isso aí mais tarde a gente vai aprender com calma, né? Nós temos que aprimorar também o ritmo, né? Então, quando eu faço assim, ó, entendeu? Eu estou dominando, a gente chama de pulsação musical, né? A, assim, a igualdade das batidas, né? E outros, os ritmos que vão se aprimorando, né? Por exemplo, quando eu falo assim, parabéns para você nesta data querida. Então eu estou fazendo o ritmo da música, né? Então, entenderam, gente? A musicalizar significa entrar no mundo da música, né? Cantar bonitinho, tocar bonitinho, né? E também a gente chama ouvido musical. O ouvido musical é você ouvir a música e entender, né, a música. Se ela é popular, se ela é clássica ou erudita, se é infantil, né, adulta, e uma série de classificações que você consegue estudando. Não é normalmente, não. Assim, naturalmente a gente aprende muita coisa, mas na escola, como por exemplo o nosso conservatório de música, a gente vai aprender a música no sentido até de ler uma partitura musical. Não é chique, gente? Não é bacana? Crianças e pais das crianças. É muito lindo. Eu adoro. Eu sou músico desde 10 anos de idade, aprendendo e curtindo a música, né? Então, meus amiguinhos, nós, a partir das outras aulas, nós vamos desenvolver a musicalização musical, né? Brincando também, cantando, brincando, né? A música é uma brincadeira também, né? Não é só uma coisa séria, não. A música é uma coisa linda, não é? A gente, eu sim, na televisão, você está de repente na televisão, tem lá um monte de coisa. A minha neta adora o TikTok, né? Tem música lá de todo tipo, não é? Eu acho que também vocês ouvem o TikTok, né? Assistem o TikTok, né? E assim por diante, né? E existe os bonequinhos, os animalzinhos de brinquedo que fazem sons que as crianças adoram, né? Então, pessoal, nós vamos, a partir das outras aulas, aprender muita coisa boa, viu? Então gente, tchau para vocês, muito prazer, tá? Se vocês quiserem retornar um resumozinho de 1 minuto da aula que eu dei para vocês, para os seus respectivos professores, eu agradeço, viu? Meu nome é Nilson Padilha e, amiguinhos, até logo e até outro vídeo, até outra videoaula, tá? Tchau, tchau, tchau.